Olá, hoje eu gostaria de começar trazendo uma palavra de Deus, começar uma série de uma palavra que o Senhor tem me revelado no meu coração a cada dia. Começando hoje com João, Evangelho de João, capítulo 7, aquilo que Jesus diz aos judeus, do verso 16 ao verso 18, 3 versos. Os judeus estavam admirados com a doutrina de Jesus e maravilhados com ela, como esse homem, sem ter estudado nas escolas rabínicas da época, poderia conhecer tanto. Então Jesus, a partir do verso 16 de João 7, ele começa a falar: a minha doutrina não é minha, e sim daquele que me enviou. Se alguém desejar fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela vem de Deus ou se eu falo de mim mesmo, pela minha própria autoridade. Aquele que fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. O que quer dizer isto? Precisamos entender a palavra. Se não entendemos a palavra, ela vai ficar infrutífera em nossa vida. E nós temos que conhecer, ter revelação da verdade, para que possamos dar fruto. Amém? Então vamos entender o que o Senhor está falando aqui. Ele diz que a doutrina não é dele, mas daquele que o enviou. Ora, quem enviou foi o Pai. O Pai, por meio do Espírito Santo, ensinava a Jesus aquilo que ele devia falar. Então, essa doutrina veio pelo Pai. E se aquele que quiser, desejar fazer a vontade de Deus, vai conhecer pela doutrina se eu falo de mim mesmo como homem ou se ela realmente vem de Deus. Pela doutrina você vai conhecer, mas para isso você precisa desejar, precisa querer. Esta palavra desejar, querer, no grego, fala-se no verbo, no presente contínuo. O verbo usado é telei. A forma verbal está no presente contínuo, que no português é a soma do verbo auxiliar estar, mais o gerúndio do verbo principal, no caso desejar ou querer, que fica desejando ou querendo. Então a frase ficaria mais ou menos assim: se alguém estiver ou está desejando, querendo fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Então, isto quer dizer que tem que ter no seu coração esse desejo, porque a sua mente não vai resolver isto. Você pode desejar na sua mente, querer fazer a vontade de Deus, mas é um desejo profundo, é no coração, é motivado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Cristo, para aqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador. Se você tem o Senhor, então você tem comunhão com Ele, ou deveria ter comunhão com Ele, para receber esse conhecimento, receber o sentido, o significado desta palavra. Então, a partir do momento que eu desejo no meu coração, eu sou movido no meu homem interior a fazer a vontade de Deus, então Ele abre os meus olhos espirituais para que eu veja, para que eu conheça a sua vontade. Então a sua vontade começa a arder no meu coração, para que eu venha fazer a sua vontade. É nesta vontade, a vontade de Deus, que nós somos santificados. É nela que nós somos edificados. Santificados e edificados no conhecimento do Senhor. Jesus era movido por uma vontade, a vontade do Senhor. Veja, alguns capítulos anteriores, capítulo 4, verso 34, Jesus falando
com a mulher samaritana, os discípulos haviam buscado alimento na aldeia vizinha, depois eles retornaram. E Jesus, ele diz algo, a minha comida, né? Ele diz no verso 33, então os discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe teria trazido algo para comer? Explicou-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Veja, a comida que alimentava Jesus era a vontade de Deus. Essa comida, essa vontade de se alimentar disto, o que movia o Senhor era fazer a vontade de Deus. O que move um homem a trabalhar é a fome que ele tem. Ele tem fome, este corpo precisa de manutenção, ele precisa se alimentar. Então o homem vai buscar este alimento. Ele vai buscar o alimento lá fora, trabalhando para sustentar o corpo, manutenção do seu corpo. Então é isso que o empenha, que o impele para a lida, para o trabalho. Espiritualmente, também o que vai nos mover é fazer a vontade de Deus. Se é que eu estou santificado nessa vontade. Eu sou santificado pelo Espírito de Deus. Se é que eu tenho o Espírito de Cristo morando no meu interior. Então eu vou ser impelido a fazer a vontade de Deus. Veja o que ele diz, a palavra de Deus diz em Filipenses, capítulo 1 de Filipenses, versos 9, 10 e 11. E suplico isto em oração, que o vosso amor fraternal cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento, a fim de que possais discernir o que é melhor, para que vos torneis puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Plenos do fruto de justiça, fruto este que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Veja que ele não fala de obra, ele fala fruto. O fruto da justiça. Você vê que uma árvore, ela tem os galhos, a seiva sobe pelo tronco da árvore, leva até os galhos e nos galhos nasce o fruto. Jesus, no capítulo 15 de João, ele diz que ele é a videira verdadeira e nós somos as varas, os galhos, onde irá nascer o fruto. Se eu estiver ligado à videira, eu vou receber a seiva da videira. E recebendo a seiva da videira, então eu vou produzir o fruto. Por isso que Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Então eu preciso estar ligado à videira. Se permanecerdes em mim, e eu permanecer em vós, dareis fruto. E fruto que permaneça, é isso que o Pai busca. Então, meus irmãos, o que isto quer dizer? Quando eu permaneço no Senhor, eu tenho que ter comunhão com Ele, é isso que quer dizer, eu preciso ter comunhão. E Filipenses diz, no capítulo seguinte, que é o capítulo 2, que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Este sentimento deve abundar em nós, deve crescer em nós, para que nós possamos dar este fruto. Porque é Ele que opera em nós, tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus, o Pai, que vai operar em mim e em você, segundo a sua boa vontade, se eu tiver comunhão, tanto com o Pai como com o Filho, por meio do Espírito Santo. É através desta comunhão que eu vou receber a seiva da vida, que é o amor, a fé, ela opera pelo amor, como diz lá em Gálatas 5:6. A fé opera pelo amor. Esse amor tem que abundar em nossos corações. E ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, como diz Romanos capítulo 5. Precisamos entender isso. Eu tenho acesso a essa graça através da fé. E isto não vem de mim mesmo, vem dele. Procede do Pai. Procede dele que vem do alto essa sabedoria, este conhecimento.
e nutre o nosso ser, o nosso homem interior, para que nós possamos crescer no conhecimento dele. E aí sim ele vai operar o querer e o realizar em nós, segundo a sua boa vontade. Vamos ver aqui no capítulo 2, verso 13. Pois é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar de acordo com a sua boa vontade. E aí ele continua, verso 14 e 15. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros do universo, retendo firmemente a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu não tenha motivo de me gloriar no fato de que não foi inútil que corri e trabalhei. Então, irmãos, esta palavra tem que operar em nós, em nossos corações. A seiva tem que produzir em nós um novo homem, o homem interior, que ele vai crescendo no conhecimento de Deus. Veja, nós vamos diminuindo e Cristo em nós vai crescendo. Por isso que João Batista diz em João 3,30, é necessário que eu diminua e ele cresça e eu diminua. É isto que é necessário. Então nós precisamos entender. Há muitos anos atrás, nos primeiros meses da minha conversão, eu trabalhava à noite, só tinha tempo de ir na igreja no domingo. Então eu falei, quem que vai me ensinar a orar? Então eu lia na Bíblia e eu encontrei em Provérbios capítulo 2, clama a mim por sabedoria, por inteligência. Eu costumava toda noite, então, todo dia, clamar ao Senhor por inteligência, por sabedoria. E um dia um anjo, foi em outubro de 87, veio e me falou esta palavra de João 3,30. Assim como João Batista disse aos seus discípulos, é necessário que ele cresça e eu diminua, ele disse, isto é para você. É necessário que você diminua para que Cristo em você cresça. Naquela época eu ainda estava lendo o Velho Testamento, não tinha chegado ainda no Novo, não me recordo mais. Mas eu perguntei ao anjo aonde estava escrito isso, e ele me disse, João 3,30. Eu acendi a luz, peguei a minha Bíblia, vi lá João 3,30, fechei, voltei a dormir porque era 6 horas da manhã, num sábado, e eu chegava em casa a 1 hora, comia alguma coisa, ia dormir às 2 e acordava às 10, porque de tarde eu já tinha que ir para o serviço. Então, meu horário de sono era das 2 às 10. 6 horas da manhã era o meio da madrugada, e foi nessa hora que o anjo me acordou para dizer esta palavra. Então, meus irmãos, não precisamos de anjo para dizer uma palavra específica. No meu caso, Deus assim o fez, mas ele estava me iluminando com a sua palavra. E essa palavra precisa ser iluminada no nosso coração, não na nossa mente. Eva só tinha o conhecimento mental da palavra, porque a revelação tinha sido a Adão. Adão, o Senhor falou, não coma do fruto desta árvore, como está lá em Gênesis, não comer do fruto da árvore, porque o dia que você comer, certamente morrerás. Ele falou quando Adão, só existia Adão ainda. Eva ainda não havia sido formada. Depois é que Eva foi formada. E quem falou isso para Eva foi Adão. Adão que avisou Eva para não comer, nem tocar naquele fruto, até acrescentou algo. Então, quando ela foi tentada, o conhecimento dela do mandamento de Deus era mental. E por isso ela foi enganada. Porque tudo que é na mente, ela evapora, não firma-se. É como aquele homem que constrói uma casa, uma construção sobre a areia. A areia segura o peso, mas é um fundamento instável. Quando bate o vento, bate uma chuva muito forte, com uma enxurrada de água, leva embora toda a areia. Então a casa vem abaixo, porque o alicerce dela estava sobre a areia.
mas aquele que cava fundo até a rocha, lá embaixo, muitos metros abaixo. Esse sim pode vir na chuva, o vento forte, a enxurrada, pode varrer a terra, mas ela está alicerçada sobre a rocha, que é um fundamento firme. Então, o que o Senhor está falando, aquele que pratica a palavra de Deus, ele começa a construir a sua casa sobre um rochedo. Então, em Filipenses, nós vemos aqui que está falando de crescimento espiritual, lá no capítulo 1. Suplico isto em oração, que o vosso amor fraternal cresça cada vez mais, no pleno conhecimento e em todo entendimento, a fim de que possais discernir com o coração, não com estes olhos físicos, aquilo que é melhor, para que vos torneis puros e irrepreensíveis. Veja, tornar é algo que vai ser sendo feito a cada dia que você vai crescendo no conhecimento dele e vai se tornando puro e irrepreensível até o dia de Cristo, até a vinda do Senhor. Você tem que crescer plenos do fruto de justiça, fruto esse que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus, até que você chegue a ser um astro iluminado. Entende? Você vai crescer no conhecimento dele. É isto que você precisa entender, é isto que você precisa colocar em seu coração. É a palavra que vem por meio de revelação. E você só adquire esta palavra revelada se você tiver íntima comunhão com o Senhor. E é disto que nós vamos falar nas próximas vezes. Eu não quero demorar-me muito tempo, porque eu acredito que é necessário que você tenha apenas pequenas porções da palavra para não se tornar tão cansativo, para que alguém que esteja indo ao trabalho no ônibus ou no momento do almoço poder ver apenas compactos da palavra, e assim nós vamos fazendo e montando uma série de uma palavra revelada que o Senhor tem dado ao meu coração. Uma boa tarde, um bom dia a todos vocês, em nome de Jesus. Amém.